o seu chefe fala, ou o grande gerente que está presente na sala, o líder da organização, aquele que está falando sobre uma decisão que está sendo tomada, que pode ser pequena ou grande, quando ele fala estamos alinhados, o que será que aquela frase está significando naquele momento? Será que significa que realmente não há nenhuma divergência? Ou será que significa apenas nesse momento não estamos atrapalhando um ao outro? Esse é um ponto bem interessante e esse assunto ele foi a capa da Harvard Business Review, a última agora de julho de 2026, onde um artigo, uma pesquisa muito interessante em parceria com a Boston Consulting Group trouxe uma tese bem relevante que eu achei que, no mínimo, traz uma reflexão muito bacana para o momento que a gente vive, onde conflitos e debates em alguns momentos são influenciados e em outros momentos são totalmente deixados de lado. A gente deixou até mesmo talvez esqueceu o quanto a divergência de ideias são importantes para que as empresas, os pequenos grupos, até mesmo as famílias, os países, enfim, possam crescer. A tese do artigo ela fala que a maioria das grandes transformações organizacionais não está falhando por causa de uma execução ruim. Ela está falhando muito antes disso, por conta de um desalinhamento silencioso. É isso mesmo. De acordo com a pesquisa, mais de 70% das empresas não conseguem superar os seus concorrentes do setor ou executar as transformações que estavam dispostas ou planejavam fazer. E isso é algo que não é novo. A gente já o artigo cita que ao longo dos últimos anos a linha, né, o ciclo, ele tem sido cada vez mais negativo em cima de grandes transformações e grandes mudanças organizacionais. A gente consegue implementar o digital, a gente consegue implementar a tecnologia, mas quando chega no momento do alinhamento entre pessoas, algo ainda está falhando. E aqui o problema tem um nome, segundo o artigo, é justamente quando a liderança acha que concorda, acha que entende o porquê, acha que todo mundo está alinhado sobre a mudança, mas a verdade é que foi um concordar silencioso. As pessoas balançaram a cabeça na reunião, com medo de levantarem as suas mãos e serem rechaçadas por pensarem diferentes, por perceberem que algo não vai funcionar. E esse silêncio, talvez você esteja ouvindo e pensando que a culpa é daquele funcionário, a culpa é daquela pessoa que percebeu que tinha algo errado e não levantou. Só que isso é sistêmico e não acontece apenas em uma empresa, não acontece apenas num time. Isso está acontecendo de uma maneira geral em grandes organizações, em médias organizações e pequenas organizações também. E o problema é, a gente pode pensar, ok, esse desalinhamento ele vem então com pessoas brigando, pessoas discordando. Não. E esse é o maior problema. De acordo com o artigo, é justamente o contrário que vem acontecendo, são as pessoas concordando. É o alinhamento de fachada, porque as pessoas não querem entrar numa briga, não querem entrar no debate. É aquele acordo falso que nasce de uma conversa vaga, onde as pessoas não entenderam as motivações, não entenderam o porquê de um novo projeto, não entenderam, inclusive, por que algo daquele tipo está sendo priorizado naquele momento. Só que ninguém tem energia para levantar a mão e discordar. E aí veja bem que é, como eu disse, algo sistêmico. O mercado, o mundo como um todo, está num momento de conflito muito grande. Tudo está politizado. As pessoas têm medo de dar as suas opiniões sobre muitos assuntos porque tudo vira motivo de briga ou debate. O que eu estou falando de um ponto de vista mundo, não apenas trabalho. Aí você traz isso para o ponto de vista da organização e você percebe que cada vez mais as empresas e os times estão ficando parecidos entre si. O Patrick Lencioni, ele falou muito bem no seu livro, nas suas pesquisas, sobre a importância de ter momentos onde os times vão se confrontar. E não é um confronto negativo, é um confronto onde justamente as pessoas começam a se sentirem mais confortáveis trabalhando naquele grupo para discordarem dos seus colegas, para discordarem de uma outra opinião, de uma outra ideia, trazerem a sua ideia e tentarem ter ali um debate onde vai fazer o time construir uma conclusão. Não apenas a voz mais forte, não apenas a voz do líder, mas a equipe, a empresa construir uma decisão. É por isso que os momentos de conflito, o Lencioni vai chamar isso de storming, eles são tão importantes, porque esses conflitos, ele criam aquela coesão nas equipes e criam aquela coragem das pessoas falarem quando algo que elas acham que vai dar errado, vai dar errado.
E aí eu tenho certeza que provavelmente você já saiu de uma reunião onde todo mundo concordou, todo mundo balançou a cabeça no final, mas tinha várias pessoas que não entenderam, não houve um alinhamento muito correto, e uma semana depois as pessoas estão reportando problemas, que é justamente algo que poderia ser resolvido com uma simples pergunta naquela reunião de alinhamento anterior. E para quem lidera, o risco aqui é confundir, né, a ausência de um conflito, todo mundo concordando, com a presença de um acordo. As pessoas simplesmente concordarem, simplesmente balançarem a cabeça, não quer dizer que está tudo bem, você pode mover-se. Você, como líder, como gerente de uma área, como gerente de um projeto, você tem que ter a sua forma de trabalho, onde você garante, sem forçar a barra, que as pessoas estão entendendo com o que elas estão concordando. E para fazer isso, você precisa funilar cada vez mais o que que significa estar alinhado. Estar alinhado significa todo mundo entender quem vai fazer o quê, por que que algo vai ser feito, como algo vai ser executado, por que que isso vai ser executado, pensando na conexão com a estratégia, o que que essa decisão de prioridade vai afetar, por que que estamos fazendo isso agora e não depois, por que que outra atividade está sendo despriorizada. Você precisa garantir que essas questões não sejam uma dúvida que fique remoendo a cabeça das pessoas depois da reunião. Isso precisa estar claro o tempo todo. E aí, obviamente, quanto mais específicos nós somos, melhor. Quando você tem aqui o papel de decisão, né, tem a caneta de uma decisão, você precisa fazer-se muito claro, mostrando por que que uma decisão está sendo tomada e como aquela decisão vai afetar o trabalho das pessoas, o que que deve ser feito e quem vai fazer o que, como eu disse. E aí, obviamente, se a gente volta para o que eu falei no começo, né, aquela ideia de um líder, alguém dentro da sala falando: "Estamos alinhados?" ou perguntando, o que a gente espera aqui é que justamente se um conflito precisa surgir de ideias divergentes, de pessoas que acham que algo não vai funcionar, aquilo emerja. Só que para isso, também a liderança aqui vai ter um papel crucial, de gue que é de garantir que naquele ambiente, naquele momento, naquele time, as pessoas se sintam confortáveis para fazer isso. E aqui eu não estou falando apenas de segurança psicológica, do ponto de vista de tratar melhor o humaninho trabalhando com você, eu estou falando aqui de realmente resultados práticos para sua empresa e para o seu projeto. Se você não cria um ambiente onde as pessoas conseguem levantar as suas preocupações, conseguem levantar um problema que elas viram, ou até mesmo discordar umas das outras e discordar dos seus líderes, você está construindo um ambiente onde as pessoas vão concordar, executar e se algo falhar, falhou. Aqui a gente perde até mesmo um pouco daquele ownership que a gente espera das pessoas, sabe, o senso de dono. Para provocar esse senso de dono nas pessoas, em cada membro do time, a gente precisa garantir que o senso de dono, ele valha de alguma coisa, que quando elas levantem um problema, aquilo seja discutido. Isso não significa que elas vão ter a razão ou que elas vão passar acima da liderança só simplesmente porque perceberam algo errado, mas elas precisam entender que se elas viram algum problema e elas levantaram, aquilo vai ser debatido, aquilo vai ser levado a sério. Elas não vão ouvir apenas um não como resposta ou, pior ainda, o silêncio da liderança como resposta. E é por isso que eu quero deixar para você, né, que essa reflexão sobre as pessoas que concordam rápido demais não deveria ser confortável. Se você está saindo de várias e várias reuniões de decisão, reuniões importantes de alinhamento, onde todo mundo simplesmente acena a cabeça e o silêncio permanece, pare de achar que isso é um time bem alinhado e comece a se perguntar o que isso significa, o que que significa o silêncio. E a pergunta que eu quero deixar para você também é: qual foi a última reunião que você conduziu, que você finalizou entendendo que todos estavam alinhados, e aí descobriu algumas semanas depois, talvez alguns dias depois ou umas horas, que na verdade ninguém entendeu o que que foi decidido naquela reunião?